Olá, olá, trilheiros e trilheiras, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Direito Processual Civil. Na aula de hoje nós vamos ver as disposições gerais do cumprimento de sentença, que é tratado dos artigos 513 ao 518 do Código de Processo Civil. Bom, como você sabe, quando o juiz profere uma sentença, é necessário trazer essa sentença à realidade. Então, por exemplo, se o juiz condena o réu a pagar R$ 1.000, às vezes o réu não paga espontaneamente. O juiz tem que forçar o réu a pagar R$ 1.000. Então entra-se na fase de cumprimento de sentença. Bom, vamos lá. O cumprimento de sentença ele vai ser provisório ou definitivo, nos termos do que diz o artigo 513, e ele será sempre a requerimento do exequente. Como assim será provisório ou definitivo? O cumprimento de sentença provisório é aquele que ocorre quando a sentença do juiz ela ainda não é definitiva, porque houve um recurso do réu e ela ainda pode ser mudada. Então, esse cumprimento ele é provisório, mas isso não significa que bens do réu deixarão de ser expropriados. Não, de forma alguma. A sentença terá seu cumprimento. Ocorre que o recurso do réu não é capaz de impedir o cumprimento da sentença. Por isso que, ainda que provisória, essa sentença do juiz ela já vai ter cumprimento. Por outro lado, se não houver recurso, ele já vai ser definitivo. É isso que o código está dizendo. E ele se dará sempre a requerimento do exequente, daquele que ganhou a ação, do autor, né? A regra é a intimação para o cumprimento da sentença por meio do diário oficial. Sairá no diário oficial a intimação para o advogado constituído pela parte. Essa é a regra. Por quê? Essa parte ela já tinha um advogado constituído e após todo o processo, esse advogado é intimado. Olha, veio agora a sentença, cumpra a sentença. Não é necessário que a pessoa seja intimada pessoalmente, certo? Em todo caso, há algumas exceções. A primeira delas é quando essa pessoa ela não é representada por um advogado constituído. Advogado constituído é aquele que a própria pessoa vai lá no escritório e contrata, né? Às vezes ela é representada ou por um advogado nomeado pelo Estado, porque ela não nomeou um advogado para si, ou ela é representada pela Defensoria Pública. Nesses dois casos, ela vai ser intimada por AR. A própria pessoa vai ser intimada por uma carta com AR, para que ela dê início ao cumprimento de sentença, certo? Bom, outra exceção é quando se tratar de empresa que não seja nem microempresa, nem empresa de pequeno porte. Nesses dois casos, a empresa vai ser intimada não pelo Diário Oficial e nem por AR, mas por meio eletrônico. E a última, aliás, não é a última, a penúltima exceção, né? É que a intimação para cumprimento de sentença será por meio do edital, por meio de intimação por edital, se o réu tiver sido revel na fase de conhecimento. Porque se ele foi revel foi porque ele não foi encontrado, né? Ou enfim, aliás, todas as hipóteses da revelia, né? Não vou explicar tudo de novo aqui. Então, nessas hipóteses do réu ter sido revel na fase de conhecimento, a intimação para cumprimento de sentença é por edital. E, por fim, será por AR ou eletronicamente se o pedido de cumprimento de sentença só vier a ser feito após 1 ano do trânsito em julgado. Então, veja que a sentença transitou em julgado, ou seja, ela já se tornou definitiva, não cabe mais recurso contra ela, e após 1 ano, a parte entra com pedido de requerimento, com requerimento para cumprimento de sentença. Nesse caso, a intimação vai ser pessoal por AR, né, ou por meio eletrônico, e não por meio do diário oficial, ok? Bom, em todo caso, o devedor, se ele mudar de endereço ao longo do processo, enfim, ele tem que avisar esse novo endereço dele, tanto se ele mudar o endereço físico como o endereço eletrônico, sob pena de, se ele não for encontrado o endereço antigo, ele ser dado por citado para dar início ao cumprimento da sentença, né? Mesmo que ele mude de endereço até após o final do processo, né? Mas ele já sabe, ele já tem ciência, de certa forma, porque ele acompanhou os atos processuais, ele tem ciência de que haverá um cumprimento de sentença contra ele, então ele tem o dever de manter o juízo informado dos novos endereços dele, certo? Bom, o cumprimento de sentença ele não pode ocorrer de forma alguma em face do fiador, co-obrigado ou corresponsável se eles não tiverem participado do processo de conhecimento. Assim, mas ele era fiador. Tudo bem, mas ele não discutiu a causa. Então, por essa razão, por ele não ter participado de toda a discussão, não ter exercido contraditória e ampla defesa, eles não podem ser executados, certo? Bom, quando o juiz decidir uma relação jurídica que sujeita a uma condição ou termo,
Para que seja dado início ao cumprimento de sentença, é necessário que a parte demonstre que essa condição ou esse termo se realizaram. Então, imagine que o juiz condicionou a produção dos efeitos da sua sentença a um determinado evento. O autor tem que demonstrar que esse evento ocorreu para que essa sentença passe a produzir efeitos e, então, ele possa dar cumprimento à sentença. E dá uma lidinha no artigo 492, parágrafo único, que diz o seguinte, que a sentença do juiz ela tem que ser certa, né? E isso não impede que o juiz decida uma relação condicional, que é exatamente esse caso, quando o juiz ele julga válido, por exemplo, uma cláusula condicional de um contrato. Quando essa cláusula se verificar, então o autor pode dar cumprimento à sentença, ok? Bom, o artigo 515 ele vai trazer diversos títulos executivos judiciais que o cumprimento deles vai se dar da forma como nós estamos vendo, né? Aqui no inciso 1º vai dizer o seguinte, ó, as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar, quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisas. Todas essas decisões, e veja que o Código trouxe decisões e não sentenças, todas essas decisões vão seguir essas regras que nós estamos vendo agora nessa aula. E eu queria chamar a atenção sua do seguinte, o artigo fala em decisões, não em sentenças, e isso mudou do Código Civil antigo para o novo, então isso pode ser objeto de cobrança da sua prova. Bom, também seguirão essas regras o cumprimento de sentenças de decisões homologatórias de autocomposição, ou seja, de acordos, sejam esses acordos judiciais ou extrajudiciais. Como assim extrajudiciais? As partes fecham um acordo e levam esse acordo até o juiz para o juiz homologar. Aí, nesse caso, com a homologação do juiz, esse acordo já vai poder ser executado, porque vai ter uma sentença homologatória, né? Então, ele vai ter força de sentença, esse acordo. E aí, a parte poderá dar início ao cumprimento de sentença. O que mais? O formal e a certidão de partilha, que são documentos que os herdeiros têm, que eles conseguem extrair do processo de inventário para dar cumprimento a esse processo de inventário, né? Mas o formal e a certidão de partilha, eles somente terão força de título executivo para se dar o cumprimento de sentença em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores. Com relação a terceiros que não participaram do inventário, né, será necessário que se abra um processo de conhecimento, enfim. Bom, o crédito de auxiliar de justiça, quando as custas, emolumentos e honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial, também serão executados por meio dessas normas. A sentença penal condenatória transitada em julgado, quando alguém é condenado numa sentença penal, condenado por um crime, essa sentença ela serve de título executivo no Poder Judiciário. Não é necessário discutir de novo a culpa dessa pessoa, a sentença penal já serve de título executivo para, por exemplo, uma reparação por danos. A sentença penal arbitral, que é quando ocorre a arbitragem, né? A sentença estrangeira homologada pelo STJ e a decisão interlocutória estrangeira após a concessão do exequatur à carta rogatória pelo STJ. Esses dois últimos aqui eu queria fazer uma observação com você, que é o seguinte. Essas sentenças e decisões estrangeiras, elas não têm força para serem executadas aqui no território nacional. Ora, como pode um juiz mandar que algo seja... Um juiz estrangeiro mandar que algo seja feito aqui dentro? Essa ordem dele não será cumprida. Para que essa ordem dele seja cumprida, é necessário que o STJ homologue essa sentença estrangeira ou ele dê o exequatur. Esse exequatur é simplesmente o execute-se. Então, o juiz estrangeiro dá uma decisão que tem que ser cumprida aqui, o STJ dá o exequatur, ou seja, execute essa sentença, essa decisão. E aí ela vai ser executada aqui por meio dessas normas que nós estamos vendo. Em todos esses últimos casos que nós estamos vendo aqui, que vão do inciso 6º ao 9º, o devedor vai ser citado no juízo civil para o cumprimento de sentença ou para a liquidação no prazo de 15 dias. Por quê? Porque se a sentença não for líquida, às vezes ele não consegue... Às vezes não. Se a sentença não for líquida, ele não vai conseguir pagar o valor, né? Imagine, repare o valor do dano. Quanto que é o valor do dano? Não tem como eu reparar. Então, tem que liquidar essa sentença para depois eu dar cumprimento. Então, isso tudo no prazo de 15 dias vai se dar o início. Bom, essa autocomposição, a autocomposição judicial, ela pode envolver pessoas que são estranhas
a questão que estava sendo discutida no Poder Judiciário, né? E, claro, a autocomposição extrajudicial, obviamente, porque não havia um processo, né? Mas quando há um processo, às vezes um terceiro vem integrar o acordo, e aí, se ele vem integrar o acordo e isso é homologado pelo Poder Judiciário, esse terceiro também contra ele poderá ser executado esse título judicial que foi homologado. Poderá ser dado cumprimento em face dele, ou ele mesmo poderá dar cumprimento, conforme a posição que ele ocupar ali. Bom, certo. Vistas essas regras, onde é que o cumprimento de sentença tem que ser efetuado, né? Se for uma causa de origem no tribunal, num tribunal superior, por exemplo, o TJ ou o STJ, enfim, nesses casos, o pedido de cumprimento de sentença tem que se dar nesses tribunais. Agora, aqui no primeiro grau, a regra é o juiz que decidiu aquele processo é o mesmo que terá competência para dar cumprimento à sua sentença. E também a gente viu aqui diversos outros títulos executivos no artigo anterior que ensejarão um cumprimento de sentença, mas que eles não decorrem de nenhum processo de conhecimento cível, né? Então, nesses casos, o juízo competente, o cumprimento de sentença será o juízo competente quando se tratar de sentença penal condenatória, sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Nesses casos, tem que ver qual que é o juízo competente, certo? E nesses dois últimos casos, aquele que vai executar o título, ele pode optar por ajuizar essa execução. Na verdade, ele não vai ajuizar a execução, né? Por dar esse cumprimento de sentença no domicílio do executado. Porque, geralmente, no domicílio do executado onde se encontram os bens dele. Então, é muito mais fácil, já nesse juízo, o cumprimento de sentença ser promovido mesmo, né? Para que ele satisfaça o seu direito, né? Ele não tem que ficar mandando... Imagina que esse cumprimento de sentença fosse feito no outro juízo, seria necessário que o juiz onde está se dando o cumprimento de sentença ficasse emitindo cartas precatórias para que esses atos fossem sendo cumpridos por outro juízo no local onde estão os bens, para que fossem efetivadas as penhoras e tal, né? O leilão dos bens. Então, veja como tudo seria muito mais complicado. Então, por isso que a lei dá essa maleabilidade, certo? Bom, o artigo 517 vai dizer que a decisão judicial transitada em julgado, ela pode ser levada a protesto, né, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário. Então, a pessoa é intimada para efetuar o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, e aí, transcorrido esse prazo, sem que tenha havido cumprimento voluntário, o exequente poderá protestar essa decisão, né? Bom, como que ele vai protestar essa decisão, levar essa decisão a protesto? Ele vai ir até o cartório e vai pedir uma certidão que vai constar lá o nome do exequente, o nome do executado também, principalmente, né, porque vai ser em face dele que vai se dar o protesto, o número do processo, o valor da dívida, a data do decurso para pagamento pro pagamento voluntário. Então, constando esses dados mínimos da certidão, né, que é para que se saiba que houve uma condenação, em face de quem, né, que houve essa condenação, para quem que ele tem que pagar e quando é que ele tinha, até quando ele tinha que ter pagado, ou seja, os dados mínimos, ele vai pegar essa certidão e vai levar a protesto lá no cartório para protestar essa decisão, certo? Bom, o executado, nos termos do parágrafo 3º do 517, o executado que tiver proposto a ação rescisória para impugnar a decisão exequenda, ele pode requerer, ele próprio pagando, né, e sob sua responsabilidade, a anotação da propositura dessa ação no título protestado. Então, imagina que há lá um título de protesto, e aí o executado está querendo desconstituir esse título executivo, por meio de uma ação rescisória. Ele pode fazer ser anotado nesse título de protesto que há uma ação rescisória, né? Claro, isso será... Ele arcará com os custos e isso será sob responsabilidade dele. Ao final, se o executado pagar o débito, né, se a obrigação for satisfeita, por requerimento do executado, o juiz vai determinar o cancelamento do protesto. E como que se dá esse cancelamento do protesto? O cartório criminal,
O cartório civil vai expedir um ofício para o cartório de protesto, e aí no prazo de 3 dias, contado da data do protocolo ou do requerimento, esse ofício vai ser expedido para o cartório para que ele dê baixa no protesto, ok? Cancele o protesto. Bom, para fechar, o artigo 518 diz que todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento de sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguidas pelo executado nos próprios autos. Ou seja, ele não vai precisar de entrar com outro processo para arguir alguma questão relativa ou à validade do procedimento ou dos atos executivos que estão se sucedendo, né? Tudo isso ele vai se manifestar no meio desses próprios autos de cumprimento de sentença. E essas disposições relativas ao cumprimento de sentença, provisória ou definitiva, né, são disposições gerais, se aplicam tanto a um quanto a outro, elas se aplicam também no que couber às decisões que concedem tutela antecipada. Por quê? Na verdade, tutela provisória, né? Por quê? Porque essa tutela provisória, ela também pode ser executada, como se fosse um cumprimento de sentença. Então, por essa razão, também se aplicam todas essas disposições gerais que nós vimos, ok? Bom, pessoal, espero vocês na aula que vem.